Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana. Vamos iniciando a nossa quarta aula da disciplina de Comunicação Empresarial e Negociação. Aulas estas roteirizadas, gravadas, produzidas, editadas, todas em home office, professor tendo que desenvolver novas habilidades, aprendendo a fazer lives e assim por diante. Mas chegamos aí ao final da nossa disciplina, nossa quarta aula. Vamos fechar aqui o nosso quinto capítulo, a nossa quinta unidade de estudos, que tem como título Aplicações e Estratégias em Negociação. E a pergunta que eu lanço, a pergunta problematizadora para nos embasar, para nortear aqui a nossa conversa é a seguinte: como gerenciar as negociações no âmbito do trabalho? Essa é a pergunta. E nós vamos caminhar aqui por diferentes assuntos que ajudam a responder a este questionamento. O primeiro deles, a gente vai falar um pouco sobre a comunicação, negociação e relacionamento. No segundo ponto, nós vamos falar sobre a gestão da negociação. Terceiro ponto, vamos falar sobre a gestão de conflitos. E no quarto momento, um quarto assunto, vamos falar sobre a prevenção de conflitos. Tá? E aí também adentrando um pouquinho da ética, da moral e das questões legais. Beleza? Então espero que os próximos minutos sejam agradáveis e interessantes para você e que você fique comigo até o final. Bom, começando a nossa quarta aula, o primeiro assunto que eu separei para a gente trocar aqui as informações é o seguinte: comunicação, e até coloquei no meu script, comunicação mais negociação igual relacionamento. Eu preciso muito que você compreenda isso. Então, a comunicação assertiva, cuidada e etc., mais negociação, interesses, objetivos, propostas, igual relacionamento de longo prazo. Então a negociação ela só acontece baseada na comunicação. E o relacionamento é o produto, quando você consolida relacionamento, isso passa a ser um produto positivo, um sinal positivo de que você está se comunicando bem, está conseguindo estabelecer boas interações no âmbito das negociações. Para isso, o que a gente precisa fazer? Primeiro, identificar e utilizar o canal adequado para comunicar com a outra parte, para falar a linguagem da outra parte. Segundo ponto, ter cuidado na elaboração da mensagem, a adequação da mensagem ao contexto, que aí a gente pode chamar novamente aqui a ideia da assertividade. Então, a gente retoma a questão da assertividade, é não ser agressivo, pensar só em si, não ser passivo, pensar só no outro, mas ser assertivo, considerando os seus interesses e os interesses da outra parte. Depois, identificar possíveis ruídos no processo. Isso é importante para você evitar distorções e conflitos e garantir que a mensagem vai chegar. E no quarto ponto que eu separei para este assunto, é a atenção ao rapport e ao feedback. O rapport é, dentro da ideia da negociação, o que eu chamo comumente de efeito espelho. É quando você está interagindo com a outra parte, você estrategicamente perceber como que corporalmente você está espelhando a outra parte ou a outra parte está espelhando você. Isso também a gente inclui ritmo de voz, entonação e tudo que engloba aí o pacote envolvido no momento da negociação. Então o rapport é um efeito espelho. Neurologicamente existem algumas explicações de que as pessoas, quando elas criam sintonia nas questões de ritmo de movimentos, tipos e ritmos de movimentos, entonação de voz, velocidade da fala, tudo mais. Então isso acaba criando uma conexão maior e abrindo um canal de comunicação mais efetivo. Então é importante considerar isso, e se estiver muito distoante as duas posições, que você conscientemente consiga influenciar de alguma forma a outra parte, espelhando estrategicamente e intencionalmente a outra parte. E o feedback
que é a devolutiva de todo o processo, né? Então, se a gente olha a negociação, a comunicação como começo, meio e fim, após o fim tem a retroalimentação, que é a devolutiva. E o feedback ele acontece durante todo o processo, não só ao final, mas o feedback ele acontece no momento que você faz uma pergunta, você já tem o feedback da reação da pessoa, no momento em que acontecem as interações, imediatamente você já tem feedbacks naquele momento, e você já tem a percepção se está indo por um caminho adequado ou se você já precisa corrigir a rota. Legal? Fechamos aqui a nossa primeira pauta. Segunda pauta, então, vamos agora falar sobre a gestão da negociação. A gestão da negociação, ela passa por um ciclo, né? Então, quando a gente fala sobre a negociação como um todo, a gente está falando de nos autogerenciar dentro do processo de negociação. Então percebam que são dois tipos distintos de conhecimento. O autoconhecimento, para que você se autogerencie ao longo do processo, sobretudo nas questões emocionais, mas também na identificação das suas necessidades, seus interesses e tudo mais. Então é se conhecer muito bem, mas também conhecer o fluxo da negociação, o processo da negociação, que não é só chegar no momento da negociação e ir para a interação, é necessário planejamento. Então qual que é a rota, né, dessa gestão da negociação? Primeiro, planejar. Já falamos bastante isso na nossa terceira aula. É essencial planejar tudo que você tem a oferecer, necessidades, alternativas e tudo mais. Conhecer, né, a outra parte. Depois, estabelecer o canal de contato, de comunicação, como que vai ser, né, essa interação. Terceiro ponto, conhecer as necessidades, aí necessidades suas, necessidades da outra parte. Quarto ponto, gerar alternativas, então baseado nas necessidades, nos seus interesses, gerar alternativas para outra parte. O próximo ponto, que é apresentar e defender as suas propostas. Então é muito importante no momento da negociação você ter ali argumentações para apresentar, para defender as suas alternativas, porque senão você pode entrar facilmente, né, no que nós chamamos aqui de objeção, que é o próximo ponto, que é aprender a tratar as objeções. A objeção é quando a outra parte não aceita ou coloca algum empecilho sobre a alternativa. E, por fim, concluir e fechar o acordo, né, fechar a negociação. Então esse é o fluxo de gestão da negociação. Eu preciso, enquanto profissional, gestor e negociador, estar atento que essas etapas todas elas vão acontecendo, né? Muitas vezes até inconscientemente, mas elas vão acontecendo ao longo das negociações. Bom, falando em negociação, a gente comumente vai se deparar ou vai se encontrar com a ideia de conflito nas negociações. Nem sempre as pessoas vão aceitar, nem sempre as ideias vão bater, nem sempre as alternativas vão ser totalmente aceitas, né, e facilmente acordadas. É muito comum e até mais comum que ocorram conflitos, né, e conflitos são naturais. Conflito é natural na vida do ser humano. Por que eu digo isso? Porque nós somos diferentes em essência. Cada um tem uma história, cada um tem uma formação, tem uma personalidade, tem uma percepção da realidade. Sobre o mesmo assunto, cada um tem percepções e interesses distintos. Então perceba que é natural, é do humano sermos diferentes. E isso na mesa de negociação também acontece. Então, divergências, né, que é o conceito básico da negociação, né, a divergência de opiniões, de ideias e tal, ou uma ideia de conflito, é mais comum do que a gente possa pensar. E isso deve ser entendido dessa forma. Então o problema não é o conflito em si, a diferença, né, as divergências. O problema é como nós lidamos com isso, como que nós reagimos à situação de conflito. Eu ajo de uma maneira agressiva, passiva, assertiva. Essa é a grande sacada quando a gente se depara com conflitos, tá? E aí nós temos algumas variáveis que potencializam ou fazem surgir ainda mais conflitos. Uma delas é a estrutura.
quando a infraestrutura organizacional ou o organograma, definição de papéis, responsabilidades, tarefas é mal definido, isso provoca conflitos internos. Então não sabe com quem falar, não sabe a quem reportar, não sabe a quem perguntar, imagina, vira uma confusão, conflito, certo? Outro, falta de definição de processos ou excesso de normas sobre processos. Então enrijece demais, cria conflito porque não anda. Não há mapeamento de processo, é muito solto, cria conflito porque cada um faz do seu jeito, né? Então é outro ponto dentro do processo da empresa. E por fim, pessoas. Como eu falei, personalidades, conhecimentos, experiências, interesses, né, distintos, jogos políticos, etc. Então isso vai provocar conflitos. Então são as variáveis do conflito. Bom, o conflito, pessoal, né, falando aqui sobre a ideia da gestão do conflito, é importante que nós, gestores, que a gente possa conseguir também identificar as fontes, né, de onde sai o conflito, por que acontece o conflito. O conflito ele pode acontecer no âmbito pessoal, né, no âmbito pessoa com pessoa, ele pode acontecer no âmbito interpessoal, que é esse pessoa com pessoa, mas também no âmbito de grupo e entre organizações. Então o conflito ele vai muitas vezes poder ser escalado, né? Geralmente o conflito não nasce grande, isso é uma informação importante. Geralmente o conflito começa com pequenas divergências, pequenas diferenças que não são tratadas e que vai permitindo o que eu chamo de escalada do conflito. Aí quando percebe, o conflito já se tornou grande, já envolve um número considerável de pessoas e vira um grande problema na empresa, tá? Mas o gestor atento ele vai perceber o conflito, geralmente conflito pequeno, mais fácil de ser tratado, de ser superado. Fontes de conflitos: diferença de metas, diferença de opiniões, disputa por recursos, talvez por agrupamentos, né, com conversas, né, de corredor. São vários os motivos que levam a conflitos, tá? Independente do motivo, o mais importante é o gestor estar atento a este movimento e identificar enquanto é pequeno, enquanto ele é inicial, porque ele é possível de ser tratado. E aí, falando sobre isso, naturalmente, né, a postura do líder frente ao conflito ela é essencial, né? Essa postura neutra, essa postura de ouvinte, essa postura de mediador do processo de conflito. Imagina dois colaboradores da sua equipe divergindo sobre uma ideia e você ouve um lado e já tira conclusões, a outra parte vai ficar constrangida, vai gerar talvez um desencontro ali. Então é importante ouvir um lado, mesmo que você saiba já tem ali convicções de quem errou, de que aconteceu, mas dê oportunidade para um lado falar, dê oportunidade para o outro lado falar, faça perguntas para a outra parte refletir sobre a postura, sobre a forma, se foi a melhor estratégia, se era assim que podia ser resolvido, se não tinha uma outra forma. Estimula as pessoas a evoluírem, a amadurecerem, tá? Então esse é um ponto importante. Aí a gente entra, né, na verdade aqui dentro dessa ideia da gestão do conflito, sobre as estratégias propriamente para gerenciar conflito. Então primeiro é identificar a fonte do conflito, entender que o líder é um mediador, ele precisa ser neutro nesse processo, e aí ele entra com algumas estratégias que dentro lá do nosso material ele vai colocar com 4 posicionamentos. A questão da acomodação das partes, a questão de se evitar o conflito, da competição e também da parceria, né, da compreensão e da ajuda mútua, tá? Então nós temos ali esses 4 posicionamentos. Como que a gente vai tomar esses posicionamentos? Baseados no quanto o relacionamento é importante e no quanto o resultado é importante. Então pensa comigo. Se o relacionamento é importante e o resultado é importante, eu vou para a cooperação, que é um dos posicionamentos que nós temos. Se o resultado é muito importante e o relacionamento não é tão importante, eu vou para a competição, porque o que importa é resultado e o relacionamento não é interessante. Estou só comentando, dentro do conceito da nossa disciplina, relacionamento é sempre importante. Mas são esses 4 posicionamentos, né, que
o nosso material didático coloca como possibilidades. Então, tudo vai depender do seu olhar, da forma como você percebe a importância do relacionamento para você, né, e para a sua empresa, ali no que está em jogo, mas também o quanto o resultado é importante neste processo. Dependendo dessa configuração, você vai para a questão da cooperação, da acomodação, da evitação, ou evitar o conflito propriamente, ou para a competição, né? E aí você vai para ganhar ou perder. Bom, então são procedimentos aqui. E para evitar o conflito, né? Para prevenir o conflito, isso aqui depois, né? Essas estratégias para gerenciar conflito é quando a coisa já está acontecendo, já pipocou o conflito. Mas, para evitar o conflito, como que eu, gestor, posso agir de forma que possa ser prevenido? Para que a coisa não chegue a esse ponto. Primeiro, pessoal, crie regras e procedimentos. Porque, como eu falei lá atrás, quando processos são mal definidos, as pessoas fazem do jeito que acham que é o certo para elas. E aí o jeito que é certo para um não é o jeito certo para o outro, não é o jeito certo para a empresa, e acaba virando um salseiro só. Então, regras e procedimentos para ter o alinhamento sobre o que é esperado de cada um. Isso evita conflito. Segundo, estabelecimento de hierarquia, questão da estrutura. Quem é quem responde a quem é responsável pelo quê? Definição, estabelecimento da estrutura organizacional, da hierarquia na empresa. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Terceiro ponto, transparência na comunicação. As pessoas precisam saber o que está acontecendo, para onde está indo. Isso evita rádio corredor, isso evita fofocas, né? Então que as pessoas recebam informação oficial por parte da empresa e não por terceiros, né? Lá pelos corredores, porque isso vai criando ruído e vai distorcendo a informação. O quarto, invista no desenvolvimento das pessoas, né? Pessoas mais maduras, sabendo, né, aprendendo a lidar com o conflito, com as diferenças, sabendo se posicionar de forma mais assertiva. Então, treinamentos no desenvolvimento de pessoas, comportamental, de autoconhecimento é muito importante para a gente evitar conflitos, superar, né, aquela fase crítica, né, da formação de uma equipe, por exemplo, que é a fase onde gira-se muito fortemente no conflito, né? As diferenças aparecem, em vez de focar o resultado, fica focando nas diferenças entre pessoas, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que a pessoa fez, o que não fez. Então fica conversando sobre pessoas e não conversa sobre o que tem que ser feito, sobre resultados, beleza? E o outro ponto que eu separei aqui é a questão do estímulo, né? E a forma como se conduz o trabalho para a questão da colaboração e da formação de equipes propriamente dito. E aí, nesses minutos que nos restam, eu trago aqui, para a gente fechar a nossa quarta aula, a concepção da ética na negociação. Nós temos, ela é sempre muito presente, né, nas negociações, isso sempre acontece, de uma forma silenciosa muitas vezes, uma coisa muito do nosso inconsciente, muito do nosso autoconhecimento e da forma como a gente dialoga internamente e externaliza. Então nós temos 3 princípios que é importante considerar. O primeiro deles é a questão legal, né? Então existe uma regulamentação legal que norteia o comportamento das pessoas, e as pessoas devem se embasar, um parâmetro para a condução ética, né? Então a questão legal. O outro princípio é o princípio moral, que são normas, orientações do meio social, aquilo que a sociedade nos propõe como certo ou errado, bom ou mal. Então as nossas decisões éticas, tá? O nosso posicionamento ético deve sempre estar embasado naquilo que é legal, aquilo que a lei espera que seja feito, e aquilo que é moral, aquilo que aos olhos da sociedade é bom, né? Ou no caso é mal, é ruim, é errado ou certo. Beleza? Fechamos então a nossa quarta aula. Eu agradeço imensamente a sua atenção, seu empenho até aqui em acompanhar a disciplina. Espero que a forma como eu conduzi tenha ajudado você a compreender os conteúdos. Espero que você aprofunde também os seus estudos, né, nos materiais. Agradeço a toda a equipe do curso, a todos vocês. Muito sucesso!
e prosperidade. Tchau, tchau. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.